Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Matheus Calado da Track Aceleradora e no vídeo de hoje nós iremos falar um pouco sobre como que nós podemos fazer um one-on-one, conduzir um one-on-one que gera resultados. Muito se fala disso de fazer um one-on-one, de fazer com que os colaboradores tenham um momento para que eles possam conversar com a liderança e como que a liderança deve se portar em relação ao one-on-one. O one-on-one é para justamente falar sobre métricas e resultados da empresa ou para falar do que o colaborador espera da empresa, dos seus objetivos de vida, do que ele busca para sua carreira? E será que não é para a gente fazer um momento de mentoria, um momento de troca com aquele colaborador? Nesse aspecto, eu vou te dar o meu framework de geração de one-on-one, de condução de one-on-one, para que você possa replicá-lo na sua empresa e também depois me falar se funcionou ou não, certo? Primeiro de tudo, o one-on-one ele tem que ser feito, ele precisa ser feito. Por que que se ele não for feito, o seu colaborador vai ficar se perguntando como é que é o futuro dele dentro da empresa. Ele quer compartilhar com você também, caso ele tenha a oportunidade de compartilhar o que está acontecendo na vida dele, como é que você pode ajudar. As pessoas, elas buscam mentoria, consultoria, elas buscam de fato crescer na carreira. Independentemente dela estar numa função operacional, uma função de estágio, uma função de auxiliar, não importa. As pessoas, elas querem crescer, elas querem receber mais, elas querem ir atrás dos seus sonhos, elas têm vontades e desejos. Então, uma sugestão é que você faça um one-on-one a cada 15 dias. Ou caso você esteja com a agenda muito apertada, de reuniões, de não conseguir um tempo para falar com quem entrega para sua empresa, o que na minha visão deveria ser o mínimo, pelo menos faça mensalmente um one-on-one. E não espere o colaborador pedir. Proponha uma data fixa no seu calendário. Proteja esse momento. Independentemente se você liderar 5 pessoas, 6 pessoas, claro. Se você é difícil você liderar 100 pessoas, não tem. Geralmente você está numa camada estratégica, numa camada gerencial e você tem pessoas que são subalternas a você, que respondem diretamente a você dentro do organograma. Então, nesse aspecto, proteja sim esses momentos para falar sobre carreira, para falar sobre vida, para falar também de coisas que podem estar acontecendo na empresa, que estão acontecendo na empresa e que você possa ajudar. Então pergunte quais são os seus planos para daqui 3 meses, como que você se enxerga na empresa daqui X tempo, daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos. Você almeja chegar numa cadeira de gerência, numa cadeira de liderança, e você tem que perguntar isso, porque se você não perguntar, a pessoa nunca vai falar. Porque ela vai achar que ela está tirando como que eu posso dizer? Está minando o chefe, está minando o líder, ele quer pegar a cadeira do chefe, ele quer, digamos assim, roubar a função. E não necessariamente significa isso, não necessariamente. Justamente existe um livro chamado Pipeline da Liderança que fala que o papel do líder é criar novos líderes. O papel do líder é, de fato, fazer com que as pessoas elas tenham capacidades de soft skills, que elas desempenhem bem, que elas possam ser lideradas, que elas possam liderar outras pessoas e serem treinadas. Até porque liderança não é algo inato, não é algo que a pessoa nasceu líder. Ela teve um contexto familiar, talvez ela teve algumas situações que colocou essa pessoa num patamar de liderar. E ela aprendeu a liderar com base em questões exógenas, questões que não são intrínsecas, certo? Ou a criação, talvez o pai, a mãe seja C-level numa empresa, seja líder numa empresa, líder numa organização, dono de empresa, seja líder dentro de um setor especificamente falando, seja no serviço público também, cargo de confiança. Essa pessoa pode ser um líder social, um líder político, e aí sim a pessoa vai acabar aprendendo desde muito jovem a liderar, certo? E não uma pessoa que não tem, talvez aquela pessoa que não tenha tido essa mesma oportunidade não possa aprender, claro que pode. Todos querem, uma questão até que matemática. Quando você entra para uma empresa, você entra para somar. E você quer, de fato, mostrar serviço, você quer fazer com que a empresa cresça e você quer sim também levar um pedacinho daquele bolo que você também ajudou a construir. Nada mais justo, certo? O que eu não entendo é empresas que contratam as pessoas, que falam que desenvolvem essas pessoas,
e no final das contas, a cada 6 meses tem um turnover, uma troca de colaboradores muito rápida, certo? Então significa que essa empresa não treina os colaboradores, ela faz um onboarding bem mais ou menos, certo? Dá ali uns bombons aqui e ali, faz happy hour aqui e ali, mas isso não é desenvolvimento humano, não é. A empresa ela tem por obrigação desenvolver as pessoas para que essas pessoas possam se tornar também sócias do negócio, nem que seja um pedacinho em questão de, de stock options. Você consegue fazer stock options, isso não é apenas uma questão de startup. Você consegue fazer stock option em qualquer empresa, seja uma empresa tradicional, seja uma empresa multinacional, seja uma empresa pequena, seja uma consultoria, não importa. Se a pessoa entrega e ela está dedicada e ela mostra serviço e fica. Ela faz aquilo que ela pode na função que ela tem. Ela entrega mais daquilo que é pedido para ela, ela não tem que ser sobrecarregada com mais trabalho. Muito pelo contrário, ela tem que ser acolhida pela liderança, tem que ser treinada por essa liderança para que a liderança também possa subir. Pensa comigo, se a liderança não treina novas pessoas, quem é que vai substituir essa liderança para que essa liderança também suba? Ela vai ficar estagnada naquele cargo de head para sempre? Naquele cargo de gerente para sempre? Naquele cargo de coordenador, de subgerente, de superintendente para sempre? Não, ninguém quer isso. Nós queremos crescer e termos mais. Isso é natural do ser humano. Então, nesse framework de one-on-one, eu quando estava num cargo de gerência com outras pessoas embaixo do meu guarda-chuva, o que eu fazia? Eu fazia um one-on-one a cada 7 dias. Sim, 7 dias. O primeiro one-on-one para a gente falar das métricas, sim, da empresa, para a gente falar de questões de projetos que a pessoa gostaria de liderar dentro da empresa, do que ela tem de sugestão para a empresa. Eu sempre fui uma liderança aberta e super transparente com ela. Eu deixava as pessoas à vontade para perguntarem, para que elas pudessem interagir e também me dar feedback. Não é porque eu estou num cargo de liderança que eu sou intocável, que eu sou perfeito. Muito pelo contrário. Eu busco sim a perfeição sempre em tudo aquilo que eu faço. Eu busco sim ser o melhor naquilo que eu faço, como todos nós buscamos, certo? Mas a pessoa ela poderia me dar feedback no que ela vê que eu esteja errando e que ela possa contribuir com o meu crescimento também. O organograma nada mais é do que somente uma representação hierárquica da empresa, ponto. No final das contas, somos todos seres humanos, somos falíveis, certo? Temos os nossos vieses, temos a nossa consciência, temos a nossa criação, temos a nossa história. E outras pessoas podem contribuir com essa história também, independentemente de ser líder ou liderado, não interessa. E aí depois no outro 7º dia, na outra semana da quinzena que eu fiz, aí sim eu perguntava das questões do colaborador, o que ele gostaria de fazer, como é que ele está se sentindo na empresa, como é que ele está vendo a minha liderança, o que ele gostaria para a carreira dele que eu possa ajudar. Ele quer uma conexão específica com alguém que eu conheça, ele quer uma mentoria, que seja pós-trabalho para que eu possa ajudá-lo em alguma questão, no sentido de escolha de um curso superior, na escolha de um investimento em um curso, na escolha de um investimento por uma viagem de negócio. Se essa pessoa tem vontade de empreender também, eu posso ajudá-la a montar o próprio negócio, no sentido de ela ter a responsabilidade dela na empresa, e eu a ajudo na questão da montagem, sem problema nenhum, para que ela possa fazer no pós-horário, no final de semana. Não vejo problema algum com isso, muito pelo contrário. Quando você ajuda outra pessoa a empreender, e mesmo que ela saia da empresa, aquilo dali você gera um celeiro de talentos. Tem muitas grandes empresas que, por exemplo, geram muitos talentos e esses talentos empreendem, certo? A Coinbase é um exemplo disso. Várias pessoas que trabalharam na Coinbase no lançamento, ou até mesmo pós-lançamento, depois do IPO da Coinbase, lançaram startups no mercado que captaram recursos, inclusive com o próprio fundador. Se eu não me engano, o nome dele é Brian Armstrong, acho eu. Depois eu posso pesquisar no LinkedIn também. Mas depois pesquisa CEO da Coinbase ou Coinbase celeiro de startups ou Coinbase a unique story of founders going out and making it happen, alguma coisa assim. E aí você vai ver que de fato a Coinbase ela teve como se fosse a iniciativa de ajudar os próprios colaboradores a fundar suas empresas para que eles pudessem investir nesses colaboradores depois. Acontece muito também, isso é muito mais comum na realidade em empresas americanas, empresas na realidade não brasileiras,
Mas também tem casos aqui no Brasil de pessoas que trabalharam no Nubank, pessoas que trabalharam no Itaú, pessoas que trabalharam no Santander, no Bradesco, em grandes bancos e lançaram suas fintechs, lançaram os seus empreendimentos e são muito bem sucedidos, lançaram suas consultorias, trabalharam duro e conseguiram, com base nos contatos, com base naquilo que eles vivenciaram nessas grandes empresas, atingir resultados expressivos. E veja só, não é porque é apenas uma grande empresa que a pessoa trabalhou que somente pessoas que trabalharam em grandes empresas têm acesso a esse tipo de conhecimento. O conhecimento está aí, ele pode ser pesquisado no Google, no ChatGPT, no DeepSeek, enfim, Copilot, o que quer que seja. LinkedIn também é de graça, caso você não pague o premium, mas você pode pesquisar e ter acesso a coisas que todo mundo tem. As faculdades norte-americanas, Harvard, Stanford, os seus artigos, os professores publicam artigos na internet, você tem acesso a esses artigos no site da universidade. Então, caso você seja dono de uma pequena empresa, de uma média empresa, não seja uma multinacional, uma empresa listada em bolsa, pratique esse tipo de ato com o seu colaborador, com o seu funcionário, com o seu empregado, o que quer que você chame. Desde do mais baixo escalão até o escalão mais estratégico. Porque assim, você vai dar a visão do todo, as pessoas vão se sentir mais pertencentes àquela empresa, elas vão se sentir acolhidas e vão entregar mais. Isso é natural do ser humano. O ser que é acolhido num lugar, ele tende a gostar daquele lugar e quando a pessoa gosta, o trabalho fica mais leve. Os problemas sim existirão, mas os problemas ficarão mais leves. As pessoas elas confiarão na liderança. A liderança não tem que ser um chefe que bate nos seus liderados e grita com os seus liderados. Eu já trabalhei numa empresa que tinha um chefe, isso não era líder, um chefe que gritava com as pessoas, que batia na mesa, que xingava palavrão em reuniões diárias. Então imagina para o colaborador vendo isso. Como é que ele não se sente sendo chamado de burro, de incompetente, de asno, enfim, ninguém acorda cedo para receber xingão do chefe logo pela manhã. Deixa eu tomar aqui meu café com um xingão de recheio. Não, pitadas de xingamento. Claro que não. A gente quer crescer, a gente quer sermos donos do nosso próprio nariz, ganharmos dinheiro sim e colaborarmos com a empresa, até porque o nome é colaborador e não escravo, certo? O colaborador colabora. E como é que ele pode colaborar mais? Então é de fato pegar a etimologia da palavra e fazer com que você, enquanto líder, tenha sim a responsabilidade de alavancar aquele talento e pensar, mas e se ele sair? Bom, se ele sair, ele vai falar bem da sua empresa, porque duvido muito que muitas empresas pratiquem esse tipo de ato de one-on-one sério. Até empresas grandes que estão aí no mercado, que se prezam, que falam dos resultados, não praticam one-on-one. O colaborador que tem que pedir, nunca vi disso. Um colaborador que tem que levantar a mão para pedir um one-on-one, isso é um absurdo. Em todas as literaturas que se prezem, falam o chefe, o líder, o responsável técnico pelo setor, o diretor, quem quer que seja, é sim a pessoa responsável por liderar, por puxar esta iniciativa. Até por isso ele está numa cadeira que envolve questões que precisam de mais soft skills do que outras, certo? Por isso que ele não está no operacional ligando para clientes e tentando vender e fazendo tarefas operacionais. Ele pensa no médio e longo prazo. O gerente, ele pensa no médio prazo da empresa, no quarter, e o diretor pensa na visão de futuro, no longo prazo, nos próximos anos, nas próximas décadas. O que será da empresa? Como é que a gente pode reinventar a empresa? Então, práticas simples, mas assertivas, devem ser sim comemoradas e devem ser sim feitas, para que assim você consiga colher novos resultados. Talvez você já tenha a faca e o queijo na mão, você tenha leads suficientes, você tenha presença de mercado, mas você poderia crescer ainda mais, aumentar as suas margens, o percentual de crescimento que ele pudesse ser maior, caso você aplicasse isso dentro da sua empresa. O one-on-one funciona, deve ser implementado em toda e qualquer empresa, independentemente do porte, e deve ser sim algo defendido pela liderança. E ser tema de debate caso necessário. Vamos extinguir o one-on-one, isso não existe. É da mesma forma que você falar, vamos vender menos. Da mesma forma que vendas é importante, as pessoas dentro da empresa e o desenvolvimento delas também é tão importante quanto. Por isso que muitas universidades corporativas existem. Muitas empresas grandes ou empresas médias implementam nas suas empresas
universidades corporativas para reter talentos, para fazer com que essas pessoas cresçam nas suas carreiras e permaneçam na empresa, até porque o custo do turnover, o custo da manutenção desse talento, caso ele saia, o onboarding é caro e ter que fazer a outra pessoa performar tanto quanto aquela outra que saiu é caro também. E é desgastante, é tempo a ser investido num treinamento de alguém que talvez nem fique. Então, por que não valorizar quem já está e fazer esta pessoa ficar, pagar um salário melhor, fazer distribuição dos lucros de PLR e, além disso, fomentar novas lideranças dentro da empresa, não por apenas cunho ideológico, político, mas sim por cunho de merecimento da pessoa ter entregue, dela estar disponível, dela fazer o que precisa ser feito para a empresa crescer. Muito obrigado, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para quem você acredita que seja interessante, de curtir, de comentar o que você achou desse conteúdo e de se inscrever no canal. Muito obrigado e até breve.